8 dúvidas super frequentes sobre colocar o bebê para rotar. Você também se pergunta aí até qual idade o bebê precisa rotar, se é que o bebê precisa rotar mesmo, se o bebê precisa rotar quando ele está mamando deitado. Essas e outras dúvidas você vai ver aqui neste vídeo de hoje. Eu sou a doutora Larissa Moura, sou pediatra, sou mãe do Benjamin e crio conteúdos aqui nesse canal exclusivos para você que é mãe ou pai ou tia, você que exerce o ato de maternar. Porque pais também exercem atos de maternar. Então, se você quer ter uma maternidade mais leve, mais segura, com apego, mais descansada, o seu lugar é aqui nesse canal. E se você ainda não assinou o canal, faz isso agora, antes da gente começar aqui as 8 principais dúvidas sobre colocar o bebê para arrotar. Vamos lá. Dúvida número 1. O que é o arroto? Por que o arroto acontece? O arroto nada mais é do que um excesso de gases que fica ali no estômago do bebê ou na primeira partezinha do intestino, e esse excesso de gás ele sobe e ele é eliminado pela boca do bebê. E por que isso acontece? Por que o bebê precisa arrotar? Essa quantidade de gás que fica acumulada ali no estômago pode incomodar o bebê. O bebê pode se sentir mal. E aí ele precisa eliminar essa quantidade de gás, de ar, para se sentir melhor. Por que acontece isso? Quando o bebê está mamando, exercendo o ato de sucção, ele pode não fazer um vedamento muito correto ali entre a boca e a mama. Quando ele está sugando, quando ele vai engolir o líquido, né, o leitinho, ele pode engolir também ar junto com o leite. Por isso, ele vai ter esse gás que vai ficar ali no estômago e ele vai precisar eliminá-lo depois. A maioria dos bebês que fazem o que a gente chama de pega correta, posso fazer outro vídeo depois te explicando como é a pega correta, na hora de amamentar, esse bebê, ele veda bem a boca. E aí, ele engole menos ar. Então, esse bebê, muitas vezes, não vai precisar arrotar. E aqui já vai a dúvida número 2. Todo bebê precisa arrotar? Não. E eu te expliquei por quê. O bebê que mama leite materno e faz uma pega correta, veda direitinho ali, ele não engole ar. Ou engole uma quantidade mínima, que não gera esse desconforto, e sendo assim, ele não precisa colocar para fora, arrotar. Tá, mas então o bebê que precisa arrotar. Dúvida número 3. Quanto tempo eu devo ficar na posição de arrotar para que esse bebê elimine, consiga colocar para fora esse excesso de gases? Não existe um tempo limite, mas eu considero ali entre 5 e 10 minutos o suficiente. Se o seu bebezinho ainda não arrotou entre 5 e 10 minutos, não adianta ficar 20, 30 minutos. Você vai estar perdendo tempo, perdendo a chance de colocar o bebê para dormir numa superfície, e isso só vai atrasar o seu processo de deixar o bebê dormindo de forma confortável. E a pergunta número 4, que é uma pergunta muito frequente também. Qual é a melhor posição para colocar o bebê na hora de fazê-lo arrotar? Existem 2 melhores posições para o bebê arrotar, se sentir melhor e dessa forma conseguir dormir melhor. A primeira posição é uma posição clássica. É você pegar o bebê, colocar no seu colinho aqui em pezinho e colocar a barriga do bebê bem alta, bem próxima aqui ao seu ombro. Dessa forma. Barriga do bebê em direção ao ombro. Quando você faz essa posição aqui, você facilita, você comprime um pouco do estômago, lembra que o ar fica no estômago, e aí o bebê consegue eliminar esse ar através da boca. Você pode, inclusive, dar uns tapinhas aqui nas costas, que facilita ali a saída do ar pela boca do bebê. A segunda posição que você pode utilizar é a posição de higiene natural. E se você não sabe o que é higiene natural, escreve aqui no comentário que você tem interesse nesse tema, que eu posso gravar um outro vídeo te explicando direitinho. Mas é basicamente essa posição de sentar o bebê, colocar o joelhinho do bebê em direção à barriguinha. Quando você faz essa posição, você também comprime um pouco do estômago e o bebê pode arrotar. Mas essa posição aqui, o bebê também pode acabar regurgitando um pouco, se for aquele bebê guloso que mama muito, porque você está comprimindo o estômago, certo? Pergunta número 5, muito frequente. Até qual idade eu preciso colocar o bebê para arrotar? Não existe uma idade específica, você vai observar a necessidade do seu bebê. O seu bebê tem 1 mês e ele não precisa arrotar, ele fica tranquilinho, terminou de mamar, dormiu, você coloca para dormir, o bebê fica tranquilo, sem essa necessidade de colocar o ar para fora, porque ele faz uma pega correta, veda direitinho e engole pouco ar.
então o seu bebê de 1 mês não precisa arrotar. E o seu bebezinho é maior, tem 3, 4 meses, mas ele sente necessidade de arrotar. Então, você vai colocar ele na posição de arrotar. Então, não existe uma idade limite específica para isso. A grande maioria dos bebês que precisam arrotar melhoram dessa necessidade, geralmente ali na introdução alimentar. Então, por volta do 6º mês de vida, eles começam a comer sólidos e começam a engolir menos ar. E aí melhora essa necessidade de arrotar. Pergunta número 6, doutora Lari, quando eu troco o bebê aqui, o bebê tá mamando em uma mama, e aí eu vou trocar ele para outra mama, eu preciso colocar esse bebezinho para arrotar? Também não, depende do bebê. O bebê que tem necessidade, ele vai demonstrar desconforto. Então, uma das características mais clássicas do bebezinho que está desconfortável, com necessidade de arrotar, é ficar mamando e soltando a mama, mamando e soltando, mamando e soltando. Isso mostra que ele está desconfortável, fica se espremendo, e aí você pode levantar o bebezinho um tempo, colocá-lo para arrotar, e depois você pode trocar a mamada. Mas isso não é uma regra. Sempre tem que observar a necessidade do seu bebê. E a pergunta número 7 é aquela pergunta assim, ó. O bebê que toma mamadeira, esse bebê precisa arrotar? Na grande maioria das vezes, sim. Na grande maioria das vezes, esse bebê ele vai demonstrar necessidade de colocar esse excesso de gases para fora. Por quê? Porque quando o bebê está sugando a mamadeira, ele não consegue fazer uma vedação tão perfeita quando o bebê faz, quando está mamando na mama da mãe. Então, a mamadeira, ela predispõe, sim, o bebê a engolir um pouco mais de ar e tem, então, essa necessidade de colocar para fora esse excesso de gases. Então, na grande maioria das vezes, o bebezinho que toma mamadeira, ele vai ter uma necessidade de arrotar. E a 8ª e última pergunta mais frequente sobre necessidade de arroto do bebê é: se eu tô amamentando o meu bebê e ele tá mamando deitado, eu tô deitada na cama com o meu bebê e ele está ali mamando, mamando e ele dormiu, eu preciso levantar esse bebê para ele arrotar? E a resposta vai ser: depende. Depende do seu bebê. Se o seu bebê ficar desconfortável e demonstrar que precisa colocar para fora esse excesso de gases, você vai ter que levantar e colocar esse bebezinho para arrotar. Mas se ele dormiu, está ali tranquilamente, bem relaxado e não está demonstrando incômodo, desconforto, você não precisa levantar esse bebê para arrotar, independente da idade do bebê, certo? Você curtiu então esse vídeo? Já deu o seu like? Se você não deu like, dá agora. Você já segue o canal? Então, fica atento aos próximos vídeos. E se você ainda não segue o canal, ainda não assinou o canal, faz isso agora, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo semanal aqui do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo!